noite. Boa noite. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus permaneçam nos corações de cada um, para que esse momento seja aquele em que nós recebemos o que viemos buscar. A serenidade de espírito, de buscarmos a paz interior, que é uma construção, uma conquista que a gente tem que trabalhar constantemente, que nós conseguimos sairmos daqui mais fortalecidos na nossa própria fé, na nossa própria confiança no Pai, e também nos nossos guias, né? Nossos anjos guardiões, que sempre estão a nos auxiliar nessa caminhada evolutiva, nessa encarnação que nós nos encontramos. Porque nós passamos por algumas dificuldades nessa vida, mas todas elas sempre têm uma causa, e às vezes as causas são provocadas pelas nossas próprias ações. Outras são algumas provas que nós necessitamos provar a nossa capacidade de evoluirmos, de crescermos. E uma das situações que nós vivemos é a ansiedade. A ansiedade, ela vem transformando as nossas vidas, e ela tem sido um dos maiores inimigos de cada um de nós nessa atualidade, nessa vida. Porque nós estamos sofrendo de alguma forma ansiedades que estão passando daquele padrão necessário dos cuidados que nós temos com a nossa vida. Então, por ela ser, ou por ela estar se tornando uma das maiores inimigas do homem nos dias atuais, nós precisamos cuidar, porque ela nos traz também muitos problemas, tanto na vida social, quanto na nossa vida individual, na nossa saúde física, e até mesmo porque é uma deferência, como somos espíritos imortais, a gente precisa estar sempre encontrando um caminho que nos conduza exatamente com segurança, para que nós não nos permitimos a sofrer em demasia algo que nós podemos controlar. E Jesus, o nosso mestre, que conduz, que guia as nossas vidas e que permite a nossa encarnação para podermos fazer a evolução necessária, ele nos advertiu sobre esse tema. Nessas palavras que ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Essas palavras estão no Evangelho, no capítulo 25, item 6. Então, quem quiser ir lá fazer uma análise, conhecer melhor o desenvolvimento desta frase de Jesus, que ele já estava nos alertando a respeito da ansiedade. Nós somos muito ansiosos e nós, às vezes, não percebemos a bênção do tempo. E quando a gente fala na bênção do tempo, a gente não pode deixar de lembrar também daquela frase que nos diz: tudo nos tempos de Deus. Mas a gente sempre quer no nosso tempo. Mas nós, ansiosos, queremos as coisas que é para amanhã, nós queremos para ontem.
E essa é o que nos leva a um grau de ansiedade além daquele limite que nós temos necessidade de levar a vida de forma com preservação. Jesus, como sendo o nosso psicólogo de todos os psicólogos, o mestre de todos os mestres, e como eu não sou psicólogo, e falando sobre ansiedade, porque nós sabemos que essa é uma condição que um tratamento necessário seria tratar com psicólogos, psiquiatras. E para tratá-lo, provavelmente alguns necessitará de remédio, mas a doutrina espírita nos traz uns recursos que nos favorecem muito, porque quando nós ultrapassar esse limite da ansiedade que começa a nos trazer enfermidades físicas e mentais e também emocional, nós precisamos de recorrer aos recursos que Deus nos coloca nas mãos. E a medicina, ela é um produto de Deus, na misericórdia do Pai que nos quer que nós nos livramos da dor, para aliviar as nossas dores, para curar as nossas enfermidades, tanto espirituais quanto físicas. Então, essas ansiedades que Jesus falou na sua frase, que nós temos que ter mais a preocupação com o presente, porque o futuro pertence a Deus. Então, a ansiedade escraviza o adepto do imediatismo. E como a gente, em certos pontos, somos imediatistas. Nós vamos numa casa espírita, às vezes estamos passando por um problema de tempos. E quando se trata de problemas espirituais, eles não são, às vezes, somente desta vida. Às vezes são de várias existências anteriores, e a gente é ansioso quer a cura imediatamente. A gente chega na casa espírita, recebe um passo e já tem que sair curado. Lógico que quem tem o merecimento vai receber as bênçãos da cura. Mas nós temos que se fazer merecedores. Mas no processo da cura, ela leva também um tempo, se nós estamos sofrendo alguma influência espiritual. E nós, ansiosos, queremos rapidamente a cura. Há poucos dias eu passei por uma crise também de saúde e que percebi que a minha ansiedade era muito grande. Porque achei que durante uma semana eu tinha que estar mais novo do que quando eu tinha 15 anos. E hoje já estou com, não vou revelar, mas vamos dizer, próximo aos 70. Próximo aos 70. Então a gente fica ansioso. E quando a gente começa a observar que nós somos ansiosos, quantos minutos ficam sem olhar o celular? E quando manda uma mensagem que a gente fica olhando ali e a pessoa não visualiza, como é que a gente fica? A gente quer que imediatamente ela visualiza. E se ela visualiza, a gente já fica na resposta. E vai responder? Não vai responder? Então, quantas vezes a gente olha, dá um sinalzinho aquele que caiu uma mensagem, a gente espera. A gente deixa passar o tempo para depois olhar, ou imediatamente a gente vai olhar. Ou então, a gente cada pouco está olhando para ver se chegou uma mensagem. E o celular não sai da nossa mão. Mas tem outra coisa que nós também... É que amanhã a gente já quer que já tenha chegado, porque eu preciso resolver certo problema. E eu tenho que resolver isso rápido.
E aí eu não vejo a hora de chegar aquele momento de estar o problema resolvido. O tempo, a bênção do tempo. Então, quando nós falamos da bênção do tempo, e que Jesus nos diz que é para nós não nos inquietarmos com o dia de amanhã, é que nós somos imortais e temos uma eternidade pela frente. Mas nós não conseguimos visualizar isso, porque não cai na nossa mente cada pouco dizendo que o tempo é de Deus. E a ansiedade vai aumentando, o grau vai aumentando. Porque aí os problemas começam a aparecer e eu quero resolver o mais rápido possível e eu me torno aquele que me escravizo na questão de ser imediato, imediativo. Eu não espero para o amanhã. Eu quero já viver as emoções do amanhã vivendo hoje. E aí eu vou entrando num desequilíbrio. Então, para nós vencermos a inquietação, nós precisamos de estar sempre buscando uma meditação. Porque Jesus nos ensinou exatamente que nós tínhamos que parar para orar, vigiar e orar. Então, vencer a inquietação, que é um dos males da ansiedade. E como a gente é inquieto, né? A gente é inquieto. Exemplo, eu vou numa palestra, aí quando fala 10, 15, 20 minutos, já começo a ficar ansioso. Que hora ele vai parar? Estou louco para ir para casa. Aí eu chego em casa, e aí eu estou louco para ver para a TV. Mas ao mesmo tempo eu quero ver o meu celular. E assim a gente está sempre correndo, buscando e jogando as coisas de uma rapidez que o nosso próprio corpo não acompanha, e muito menos o nosso campo emocional. O nosso espírito se torna inquieto. E aí as nossas preocupações começam a ficar exageradas. Porque daí eu começo a exagerar em tudo que eu poderia pensar com uma forma mais lenta, mais segura. Eu tenho que ser rápido. As coisas têm que andar, como se diz. Se não andar, sai da frente. Então, a nossa ansiedade. Se nós vamos no trânsito, então, como a gente vê de buzinaço, né? O que a gente tem que... Todo mundo tem que estar abrindo espaço para a gente passar. E se não abrir espaço, a buzina pega. A nossa ansiedade de chegar na frente do outro. Cansei de ver gente que cruzar assim, de ultrapassar numa velocidade e cortar para parar na meia quadra depois. Para que a correria, então, para parar na meia quadra? Porque ele não poderia ficar atrás, né? Então ele acelera. Aquela ansiedade de ter que parar ali, ou vai ter que fazer a volta na outra quadra. E assim nós vamos demonstrando o quanto nós somos ansiosos e o tempo parece que não colabora conosco. Então nós precisamos observar que a nossa preocupação está um pouco exagerada nesses pontos. Mas nós temos que também perceber que todo fruto colhido antes do tempo, ele tem um gosto desagradável. Ele tem o seu tempo. Ele tem o tempo de germinação, e quando o período de germinação, a semente vai gerar as raízes, essa raiz vai se desenvolver para que apareça o caule, que é o tempo de crescimento. E aí cresce o caule, os galhos, as flores, as folhas, que tem um tempo também, cada um. Aí depois vem o quê? A floração.
a floração, vem a florzinha, daí a árvore fica bonita, quem gosta de ver o colorido, né? Principalmente quando a gente vê assim o ipê, né, na avenida. O ipê amarelo, o ipê vermelho, o ipê roxo. Então, ou as rosas, né? Como as rosas são lindas, de várias cores, vermelha, amarela, branca. Mas tudo no seu tempo. Depois da floração vem o fruto. Mas mesmo assim o fruto, ele não é, quando já apareceu o fruto a gente já pode saborear. Ele tem o seu tempo de maturação. E nós não percebemos que a bênção do tempo na nossa vida também é assim. Nós temos um momento que nós temos que trabalhar para construir e sermos merecedores. Mas nós queremos, primeiro, o fruto. Mas não do nosso trabalho. Nós queremos o fruto que Deus coloque na nossa mão, pronto. E aí nós ficamos ansiosos, porque a minha empresa não pode demorar para ter lucro. E assim a gente vai. Tá? A gente vai fazer um bolo, tem que esperar o bolo crescer. Né? E aí depois, quando assa, a gente não pode comer ele quente. Tem que esperar. Tudo isso nos faz refletir que a nossa ansiedade tem que ter um equilíbrio. Mesmo que nós temos algum grau de ansiedade, só que agora está nos trazendo certos males físicos, na saúde. Nós temos problemas emocionais. Então, dessa forma, nós precisamos observar que está acontecendo alguma coisa em nossas vidas. E que uma delas são consequências da nossa ansiedade. Porque ela vem mexer no nosso campo emocional, no nosso campo mental, vem mexer no nosso campo físico. E tudo isso por causa que nós, como espírito, que vamos querendo realizar as coisas além do tempo que Deus nos propôs. E aí vem o medo. O medo pode nos trazer, num grau, chegarmos a transtornos de pânico. E não é fácil vencer um transtorno de pânico. E como deve ser difícil passar por esse período até equilibrar a vida emocional, a vida mental, a vida espiritual e ainda fazer com que seja relaxado o nosso campo físico para equilibrar, para reestruturar a nossa vida devido à ansiedade, que o medo é provocado também. E a nossa impaciência. E os cansaços físicos e mentais que nos provocam também nos trazem problemas de saúde. Além disso, a nossa insegurança, os traumas e a nossa insegurança sobre o que vai ser amanhã. O que vai acontecer amanhã, que a política está numa revolução imensa. Parece que ninguém se entende. O que vai ser amanhã que o dólar subiu lá em cima? Só que eu não tenho nenhuma moeda de dólar. Mas eu fico preocupado, e agora, como é que vai ser? Só que talvez a gente não está conseguindo nem arrumar os cruzados, os reais aí, e estou preocupado com o dólar lá em cima. A nossa ansiedade nos conduz exatamente a muitas coisas que nos levam no cansaço mental e emocional. E esses processos, nós vamos começar a perceber como somos espírito, tem uma caminhada que nós vivemos já antes desta. E os processos reencarnatórios, que eles se encarregam de construir as nossas experiências que vamos adquirindo ao longo dessas existências, e que são muitas. Nós não estamos nesse plano pela primeira vez.
Então, as consequências também dessas experiências adquiridas em outras existências, aos quais nós passamos por algum sofrimento, por algumas dores. Mas como nós vamos modificar tudo isso? Para que nós tenhamos uma vida mais equilibrada, sofremos mesmo menos com a ansiedade, para que nós não sofremos problemas de saúde devido à ansiedade. Uma das coisas que nós precisamos é estudar as causas, todos os pontos positivos e negativos de nossas ações, de nossa forma de pensar, porque a ansiedade nos desequilibra também no pensamento. Nós entramos na queda do pensamento e aquilo parece que não conseguimos sair e vai repetindo sempre as mesmas situações, os mesmos problemas e a gente não consegue reequilibrar o nosso pensamento. Então nós precisamos estudar as causas disso. Por que eu estou ansioso? Por que eu não consigo ficar parado na frente de um semáforo, aguardando ele para abrir, que eu vejo tanto também cruzarem com sinal vermelho. E assim a gente cruza no sinal vermelho da nossa saúde e acaba doente. A gente vai abusando cada dia, vai abusando, e um pouquinho nós caímos enfermos. Então, estudar as causas, verificar profundamente a essência dos acontecimentos. Porque a gente percebe as nossas ansiedades pelo olhar, a gente percebe pela nossa maneira de agir, a ansiedade que está em nós, pelos nossos gestos. Às vezes nós temos para conversando com alguém, mas daí a gente está tão ansioso para falar o que a gente quer, e não permite que o outro diga o que ele pensa. E quando ele começa a falar, a gente corta e quer trazer. Aí o outro vai falar alguma coisa, a gente corta e quer falar primeiro. A nossa ansiedade, nós não conseguimos escutar o outro para depois nós falar o que nós gostaríamos. Mas não, a gente não deixa o outro falar e a gente corta e fala primeiro. E aí a gente acha que o outro tem que ficar escutando, que daí a gente não quer parar, né? Que nem eu agora, que tô, né? Eu aqui falando, e o relógio está lá me dizendo, ó, cuida que está quase na hora. Né? Então a ansiedade vai fazendo com que a gente converse. E aí a gente tem que estudar também, porque o nosso ouvido tem que estar pronto, né? Para ouvir, às vezes, o outro que é mais ansioso que a gente. Então, verificar a essência dos acontecimentos. Também nós precisamos analisar os fatos e confrontá-los com as nossas reações. Esse fato é assim, mas eu reagi assim. Inverso do que eu deveria. Então eu tenho que analisar por que nesse fato eu reagi dessa maneira, se eu teria outras maneiras de reagir. A ansiedade me leva aos impulsos. E esses impulsos nem sempre são aqueles bons que a gente construiu já em outras existências, ou nessa mesma. Então a gente tem que fazer essa análise. Por que eu agi, mas se o fato era esse? E não condiz com a maneira que eu reagi. Então nós precisamos identificar os nossos sentimentos. Como eu estou sentindo? Quais são as emoções que estão sendo provocadas? Eu estou sendo capaz de amar mais um pouco? Sou capaz de perdoar aquela falta que cometeram comigo? Ou com a impaciência do outro, que às vezes ele quer que a gente resolva as coisas para ele o mais rápido possível, e nós temos uma medida de comportamento, de andar nas situações, de resolver às vezes um caso. Então, como eu estou sentindo? Quais são os meus sentimentos?
E dessa forma nós vamos caminhando para o nosso equilíbrio espiritual. Porque nós precisamos de defesas emocionais para que nós nos mantemos fortes, para nós não sofrermos tanto. Nós precisamos cuidar da nossa autoestima, manter ela alta. A ansiedade não permite muito que nós tenhamos uma autoestima. Nós precisamos também de cuidar da nossa reeducação, que é através da reforma íntima, de compreendermos o quanto nós precisamos ainda crescermos espiritualmente, porque somos espíritos. E todas essas ações no mundo físico são consequência do espírito imortal, que já tem outras experiências vividas. Então é necessário que nós observamos que nosso mecanismo é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos vai dar uma fé no futuro. Como nos diz o Evangelho, fé no futuro. E a fé no futuro, temos que ter fé em Deus e termos fé em nós. E quando nós temos essa fé em Deus e vamos ter essa fé em nós, como diz o próprio Evangelho, a fé humana e a fé divina que nós precisamos desenvolver para dar o equilíbrio, para nós sofrermos menos e para nós ser mais felizes, construindo a nossa paz com serenidade. Diminuir o máximo das nossas enfermidades que nós mesmos criamos e aumentar a nossa capacidade interior de amar e servir o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção e que Jesus permaneça fortalecendo a cada um. Muito obrigado. Até a próxima.